Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus resplandeça em nossos corações. Dando sequência no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Item 5, vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, e semelhante em Mateus, capítulo 21, versículo de 12 a 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Que assim seja. É um capítulo pequenino do Evangelho segundo o Espiritismo, mas traz muitas lições e muitas discussões a respeito desse tema. É interessante como as traduções que foram realizadas da Bíblia ao longo dos tempos trouxeram problemas de interpretação graves. Muitas pessoas se utilizam desse trecho do Evangelho para dizer que o Cristo não tinha moral, para dizer que o Cristo era uma criatura revoltada e falida. Algumas pessoas increntes até chegam a afirmar que o Cristo era um alienado, que esse trecho do Evangelho seria a prova cabal de que o Cristo era uma pessoa portadora de limitações mentais. É triste, muito triste, quando nós observamos irmãos de várias crenças se utilizarem de um trecho tão simples do Evangelho e modificá-lo, moldá-lo a seu bel prazer. O Cristo. Será que se afigura realmente a pessoa do Cristo uma criatura revoltada, a ponto de chegar e fazer um verdadeiro estardalhaço dentro do templo? Não é um tanto quanto estranha essa interpretação que muitas filosofias religiosas, principalmente as mais tradicionais, trazem dessa passagem do Mestre em Jerusalém? É interessante. Vendilhões, o que eram os vendilhões? Né? Vendilhões eram os vendedores, eram os mercadores que existiam no templo de Jerusalém. Né? E o Mestre chega no templo, observa que os mercadores estavam trabalhando, vendendo, comercializando coisas no templo, e revoltado, ele vira as mesas, ele chicoteia os animais. Algumas pessoas interpretam que o Cristo, nessa situação, ele estava agindo com um comportamento de agressividade. O Cristo agressivo não é um pouco contrassenso demais? Cristo, Jesus, o Mestre por excelência, que a todo tempo pregava o amor, a paz, a perseverança, obter esse adjetivo de agressividade? Cristo agressivo? Pois é, meus irmãos, infelizmente, alguns irmãos, até mesmo da doutrina espírita, interpretam essa passagem bíblica e acabam delegando ao Mestre Jesus essa característica de agressividade. Quando nós, como o irmão muito bem lembrou, devemos estudar sempre para não cometermos deslizes, para não cometermos erro.
Esse trecho está em 2 dos evangelistas. E o trecho é muito semelhante, tanto numa passagem quanto em outra. As interpretações ao longo dos tempos agregaram algumas características que mais ou menos se assemelham. Jesus, o templo, os mercadores, alguma coisa que ele fez que chamou a atenção dos sacerdotes do templo. Alguma coisa que ele fez que incomodou os sacerdotes do templo. Agora, pegarmos toda essa passagem e dizer que o Cristo é agressivo por ter chamado a atenção, é deixar de lado a essência prima da matéria, é deixar de lado a essência do ensinamento que o Mestre Jesus tenta nos passar dentro do Evangelho. É interessante, um grande espírita que tem despontado, um grande estudioso, ele é juiz de direito, o juiz Haroldo Dutra Dias, de Minas. Ele é tradutor, já é autor de algumas obras, pesquisador espírita. Ele aprofundou no tema dos vendilhões expulsos do templo e traz algumas informações muito interessantes. Informações que às vezes nós pecamos por não buscá-las. Informações que às vezes nós deixamos de lado por falta às vezes de tempo de aprofundar na matéria, ou até mesmo por falta de material, já que alguns trechos do Evangelho existe muito pouca literatura sobre eles. Agora, no tocante a esse tema tão controvertido, um tema que existe tanta discussão, que tanta gente usa para denegrir a imagem do Cristo, o doutor Haroldo, ele resolveu ganhar um pouco do seu tempo e aprofundar um pouco na matéria. E ele trouxe algumas informações muito importantes, que nós espíritas, muitas das vezes, por ser um pequeno trecho do Evangelho, deixamos passar por despercebido. Em primeiro lugar, ele traz um conceito interessante de profecia mímica. O que é isso? Profecia mímica. Profecia mímica é uma das formas de gênero literário que o povo hebreu se utilizava na época do Cristo. Não é do desconhecimento de nenhum de nós que o povo hebreu era um povo muito pobre, muito simples, muito carente, principalmente de informações. Não era um povo letrado, um povo dado às letras, aos estudos. Tanto é assim que os doutores da lei eram aqueles que dominavam as escrituras e pregavam as escrituras para a comunidade, a maioria que não tinha acesso aos livros sagrados, às informações, até mesmo a questão da escrita. Então o povo hebreu ele tinha uma forma diferenciada de se expressar. Não deixa de ser literatura, mas não a literatura escrita tal qual usualmente nós adotamos, mas uma literatura diferenciada, uma literatura prática. Dentre essas formas várias de literatura que o povo hebreu adotava, nós temos, por exemplo, as parábolas. As parábolas eram formas onde a comunidade se utilizavam de historinhas para poder transferir algum conhecimento, para poder transferir algum ensinamento. E o professor Haroldo, fazendo um estudo um pouco mais aprofundado sobre a característica do povo da época, ele observou um costume que tinha, que eram as chamadas profecias mímicas, que era uma forma de transmitir conhecimento através de atitudes teatrais. E o Haroldo Dutra Dias, dentro do seu estudo que ele realiza acerca do Evangelho, ele traz várias passagens na Bíblia aonde não só o Cristo, como a comunidade da época se utilizava dessa chamada profecia mímica para tentar transmitir algum conhecimento, principalmente voltado no aspecto moral. A profecia mímica, para tentar trazer para o nosso mundo moderno, ela se assemelha a uma atitude teatral, muito rápida, algo que chama atenção. E dentre essas várias profecias existentes nos textos sagrados, nós temos essa passagem do Mestre, aonde ele dentro do templo, através de uma profecia mímica, ou seja, de uma atitude teatralesca,
age para chamar atenção por uma questão moral que estava muito pouco sendo abordada na época, que era a comercialização das coisas sagradas. Agora, dizer que ele chamou a atenção de um número limitado de pessoas para trazer para aquilo que nós, na atualidade, interpretamos com relação a essa passagem do mestre, há um pulo enorme. Quando o Valentim pediu para eu dar uma analisada nessa lição para nós hoje batermos papo, eu tive fazendo algumas pesquisas interessantes na internet, principalmente assistindo alguns vídeos de passagens bíblicas, e olha, tudo o que eu vi ali é realmente o que nós imaginamos no nosso dia a dia com relação a essa passagem do mestre. Tem alguns filmes interessantes sobre o Evangelho, que quando vão mostrar esse trecho da passagem do Cristo, transformam o Cristo num verdadeiro monstro. Eu estava olhando um filme que eu achei até muito engraçado. Jesus, quando ele chega no templo, naquele trecho daquele filme, um filme um tanto quanto antigo, meus irmãos, ele parece que ele incorporou o incrível Hulk. Ele sai derrubando tudo. Sai derrubando cadeira, mesa, sai empurrando animais, empurrando pessoas. Teve até um trecho interessante da passagem bíblica, onde fala que o Cristo realmente pegou materiais que se transformou numa corda para poder afastar os animais. O filme já mostra diferente. No filme, o mestre se apodera de um porrete e sai descendo paulado em todo mundo. Tive até dó de um mercador que estava lá no templo com a sua mesinha vendendo pombos. Ele desceu o porrete na mesinha do mercador, que não ficou uma pomba junta, voou todas. E é isso que nós interpretamos do mestre. Agora, é querer humanizar, ou melhor, é querer rebaixar demais a moral do Cristo, dizendo que ele fez uma coisa dessas. Principalmente no templo. Nós, quando lemos essa passagem, nós esquecemos de analisar o que era o templo de Jerusalém. Na minha cabeça, o templo de Jerusalém era uma capela qualquer, pequenininha. Uma igrejinha. E o Cristo bravo chega pondo todo mundo para correr. Quando a história narra que a coisa não é bem assim. Vamos puxar um pouquinho da história. O templo de Jerusalém, ele era e é considerado o local mais sagrado para o povo israelita, principalmente os nossos irmãos judeus. O primeiro templo, ele foi edificado sobre o que se chamava antigamente de tabernáculo, que era um templo da antiguidade que ficava sobre o Monte Moriá, também chamado Monte do Templo nos textos da Bíblia. De acordo com a Bíblia, o primeiro templo ele foi construído no local onde Abraão havia oferecido Isaque como sacrifício. Ali se construiu, então, o tabernáculo, que futuramente deu lugar ao templo de Jerusalém. E ele foi edificado pelo rei Salomão, que utilizou dos recursos e das riquezas do rei Davi para a edificação desse templo. Ele era inicialmente um templo singelo, tá? Uma construção mais simplificada, porém ele foi saqueado durante muitos anos, até que foi incendiado por Nabucodonosor e foi totalmente saqueado, seus tesouros, né? Que até hoje a história tenta rastrear para onde foi, né? A Arca da Aliança, os textos dos 10 Mandamentos, etc. Depois que ele foi incendiado, destruído, eles edificaram no mesmo local um segundo templo. Zorobabel edificou, ou melhor, puxou a edificação desse templo, e levaram-se séculos e séculos, anos e anos, para que ele fosse realmente construído e colocado de pé. Por volta de 521 a.C., até 516, ele foi consagrado. Iniciou seu funcionamento de maneira
natural, porém, sem aqueles elementos sagrados que tinha no templo da primeira edificação. Até quando, depois de muito tempo passar, depois de muita depredação, muitos ataques, porque imagine bem, se era o local mais importante do povo judeu, toda vez que tinha ataque, onde que os inimigos iam atacar? Eles queriam derrubar o templo. Se derrubasse o templo, eles poderiam cantar vitória sobre o povo judeu. Depois de muito ataque, o templo já estava bem desgastado. Aí o Herodes, querendo ganhar os judeus, falou assim, olha, eu vou melhorar o templo de vocês. Vou reformar o templo, vou deixar o templo bonito. E dessa maneira Herodes começou a ganhar principalmente o clero judaico e de uma maneira ou de outra manter poder também sobre os judeus. E interessante, ele fez essa promessa 18 anos antes de Cristo. E o templo só foi terminar a sua conclusão com investimentos romanos no ano 65 depois de Cristo, né? Está aparecendo até os nossos políticos em véspera de campanha, né? Vamos prometer que vai fazer isso, fazer aquilo, depois demora muito tempo para executar as promessas de campanha e acaba às vezes nem realizando. Mas Herodes, muito sábio, se utilizou disso para manipular os judeus e conseguiu manter os judeus em suas mãos ao longo de muito tempo. Depois teve aquele problema do Tito, que na década de 70 após Cristo, ano de 70 após Cristo, foi lá e acabou derrubando todo o templo, incendiou, derrubou, né? E sobrou desse templo de Jerusalém apenas o Muro das Lamentações, que é hoje o local mais sagrado para o povo judeu, né? O Muro das Lamentações, tão visitado por várias religiões, por várias pessoas naquela região. Diz ainda a tradição judaica que um terceiro templo será construído. Terceiro templo será construído o dia que o Messias vier sobre a terra. Então os judeus ainda acreditam que o terceiro templo ainda será construído o dia que Jesus, o dia que o Messias, o enviado de Deus, descer sobre a terra. Mas é a tradição. O templo, ele era um local enorme, uma proporção gigantesca para a época. E ele era subdividido em castas. O povo judeu tinha suas castas, os ricos, os pobres, os artesãos. Então o templo ele era subdividido internamente em castas, que é um dado muito interessante. Ele era adornado em determinados setores, e também dependendo das castas, por paredes banhadas a ouro e mármore, locais luxuosos dentro do templo de Jerusalém. Na época tudo ocorria no templo de Jerusalém. A vida girava em torno do templo. Por isso que o templo era alvo das guerras que ocorriam na região. Se tudo ocorria dentro do templo, as grandes decisões do povo ocorriam dentro do templo, o templo então era e é até hoje algo extremamente sagrado para o povo judeu. Ele cabia, segundo os levantamentos do Dr. Haroldo Dutra, em torno de 20 mil pessoas. Então não é aquela capelinha que a gente imaginava, onde o Cristo chegou derrubando tudo, não. Era um local onde se comportava internamente mais de 20 mil pessoas. Isso para a época, monumental, extremamente monumental. Ele tinha guarda própria. Além da guarda que tomava conta de toda a região, o templo tinha a guarda própria. Eram mais de 1.000 soldados, guardiães do templo de Jerusalém. Além da guarda própria, o governo romano gerenciava tudo o que ocorria dentro do templo através de uma edificação que foi confeccionada, que foi edificada bem na sua lateral, que nós temos os destroços até os dias de hoje, que é a edificação de uma Torre Antônia. O que é a Torre Antônia? A Torre Antônia era uma edificação romana de guerra. Era, na verdade, uma praça, um forte. E no templo de Jerusalém, praticamente anexo ao templo, existia uma torre romana cheia, é óbvio, de soldados romanos vigiando tudo que acontecia lá dentro. Agora vocês imaginam,
Se o Cristo tivesse agido tal qual nós interpretamos, com uma proporção hercúlea das suas atitudes, vocês acham que ele não tinha sido preso de imediato? Vocês acham que ele conseguiria derrubar um lugar onde estavam comportadas mais de 20 mil pessoas, com mais de 1000 centuriões internamente vigiando tudo que ocorria dentro do templo, com centuriões romanos na Torre Antônia observando tudo que ocorria? Então a tese do Dr. Haroldo Dutra tem lógica. Na verdade, essa passagem do mestre, ela ocorreu para um número limitado de pessoas. E não foi tão absurda quanto as interpretações dos textos sagrados da Bíblia distorceram ao longo dos tempos. Na verdade, essa forma de profecia mímica, de transmissão de ensinamento, serviu para aquele número específico de pessoas que observaram o Cristo agindo. Agindo como? Derrubando mesas, sim, mas não todas que existiam no templo. Afastando os animais, sim. E daqui a pouco nós vamos observar um texto muito interessante de Caibar Schutel, comentando essa passagem do Cristo, como que ele realmente afastou os animais. E não aquela criatura revoltada, o incrível Hulk, que saiu derrubando e demolindo tudo. Com qual motivo ele fez isso? Ele fez isso para transmitir conhecimento. Serviu a transmissão de conhecimento? Claro que serviu. Tanto foi eficaz que até hoje nós estamos discutindo sobre ela. Através dessa profecia mímica, através dessa forma teatralesca de transmitir conhecimento, o Mestre Jesus trouxe para nós uma grande e importante lição. Não podemos e não devemos fazer mercado com as coisas divinas. E Allan Kardec, na sua infinita inspiração, traz isso em pouquíssimas palavras. E nós espíritas, com as nossas infinitas dúvidas, e às vezes a nossa preguicinha de estudar, interpretamos essas poucas palavras de Kardec como se fosse a revolta da chibata do Cristo. Jesus bateu em todo mundo. Jesus judiou, Jesus não era bom não, hein? Já tive em palestras onde irmãos da doutrina tiveram a coragem de falar que o Cristo era revoltado. O mestre jamais foi revoltado com a humanidade. Muito pelo contrário. O mestre sempre trouxe a intenção do ensinamento, de transmitir o seu conhecimento de amor, de transmitir o seu conhecimento de perdão, de transmitir o seu conhecimento de paz entre as criaturas. E não trazer revolta, e não trazer guerra. Ele tinha atitudes enérgicas? Claro que tinha. Tal qual nós somos convidados, às vezes, em períodos de nossas existências, a também tomarmos atitudes enérgicas. Mas jamais o mestre feriu, jamais o mestre humilhou, jamais o mestre atacou. Senão as próprias criaturas que se sentiram feridas pelo seu orgulho e pelo seu egoísmo. Como ficaram os doutores da lei, que ao observarem que o mestre, através dessa transmissão de conhecimento, tocou o coração das criaturas, fez com que aquele povo pobre e ignorante parasse para refletir sobre a venda, sobre o comércio das coisas divinas. E eu pergunto para vocês, isso não é ruim para quem mantinha o templo? Isso não é ruim financeiramente para quem gostava das gorjetas, gostava das doações? Ou nós ainda continuamos imaginando que os coordenadores do templo de Jerusalém não cobravam nada pelos mercadores que lá trabalhavam? Aí eu tive a curiosidade, Valente, mas para que eles estavam vendendo pomba dentro do templo? Né? Os animais maiores eu até entendo, que na época eles tinham ainda a tradição do sacrifício,
não é? E às vezes o sacrifício ocorria ali mesmo. Mas e pombos? Para que pombos? Né? Reza a tradição judaica que quando ocorre um grande evento, por exemplo, o nascimento de uma criança, e essa criança é apresentada para o templo, após a sua apresentação, é dever dos pais soltarem pombas. E como as pessoas às vezes chegavam lá para apresentar os seus filhos e vinham de lugares distantes, às vezes até mesmo desprevenidas, os mercadores vendiam os animais ali, justamente para isso. Agora, dizer que através desse ensinamento do Mestre, o Cristo Jesus é uma criatura revoltada, é uma criatura agressiva, é um tanto quanto exagerado da nossa parte. É uma interpretação um tanto quanto exacerbada da psique do Mestre Jesus, que ao longo de toda a sua passagem por nós, sempre pregou o amor e não a violência. Sempre pregou o perdão, o crescimento moral. Então a tese de que alguns doutrinadores possuem e que o professor Haroldo Dutra esposa é uma tese muito interessante. Na verdade, aquele ato praticado pelo Cristo, ele chamou a atenção de toda a população, mas através do conhecimento que foi sendo transmitido de um para outro. Isso irritou os organizadores do templo, isso irritou os doutores da lei, porque começaram a perceber que o Mestre Jesus estava ganhando a população mais simples, através dos seus conhecimentos mais diretos, mais objetivos, e essa era a finalidade dele. Atender aqueles que são os necessitados, e não os doutores da lei, que não precisam do atendimento. São senhores demais de suas próprias consciências para aceitarem qualquer transmissão de conhecimento. Interessante que após isso, o Mestre Jesus realizou e iniciou seu processo de cura, o que irritou ainda mais os doutores, que passaram a se organizar. Olha, aquele homem é perigoso, vamos dar um jeito nele. Se deixar ele continuar desse jeito, nós vamos perder clientela, perderemos riqueza, e isso é ruim. E aí desencadeou todo aquele processo ainda mais severo de perseguição ao Cristo. É interessante que a conduta do Mestre nos convida a refletir sobre a venda de indulgências, coisa que até pouco tempo atrás algumas filosofias religiosas mais tradicionais pregavam. E, infelizmente, até os dias de hoje, algumas filosofias ainda pregam. E como é importante discutirmos esse assunto. Ninguém tem como comprar o perdão. Em primeiro lugar, Deus não condena quem quer que seja. Deus não nos condena. Deus é um Pai amoroso que nos ama da maneira que somos, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, com os nossos defeitos. Deus não separa. Esse aqui é bonzinho, aquele não é, vou judiar daquele, desse eu não vou. Muitos de nós, de maneira iludida, ainda imaginamos que ao desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, seremos ainda julgados pelo tribunal divino. Aonde está ali Jesus, o juiz, representando a providência divina, o demônio como acusador, e como Ariano Suassuna descreve na sua obra Alto da Compadecida, Nossa Senhora Aparecida, a advogada de todos nós. Nós não seremos submetidos a esse tribunal, mas não escaparemos do tribunal da nossa própria consciência. Essa sim é a verdadeira juíza, juíza severa, que não deixa passar 1 milímetro daquilo que de errado praticamos. É para ela que nós devemos pedir o perdão, e é ela quem vai determinar a nossa condição após o nosso próprio desencarne. O interessante do julgamento feito pela própria consciência
é que nós não temos condições de enganarmos a nós mesmos. Nós não temos condições de fugirmos daquilo que nós mesmos sabemos que fizemos no passado. E ela cobra, viu? Ela cobra. Às vezes ela já começa cobrando nessa própria existência. Quando desencarna, nos desenfaixamos do corpo físico que nos mantém cativos e às vezes até mesmo de uma maneira ou de outra protegidos do nosso próprio eu. A consciência se alarga, a memória volta e a cobrança surge, às vezes um pouco mais objetiva, exigindo de nós piedade para nós mesmos, exigindo de nós um pouco do chamado auto-amor, coisa que ainda nós temos dificuldades de praticar. Amar a nós mesmos. Às vezes ficamos tão preocupados em amar o próximo e esquecemos do ensinamento do Mestre Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Às vezes esquecemos de nos amar, às vezes esquecemos de nos abraçar, às vezes esquecemos de levantar pela manhã e olhar no espelho e falar: nossa, eu sou uma criatura bela, eu ainda tenho condições, a vida ainda não está perdida, porque Deus me ama. Às vezes esquecemos de levantar pela manhã e observar a natureza ao nosso redor. Ficamos tão perdidos e afoitos na busca do ter e esquecemos de olhar as belezas que Deus nos lega diariamente. É um pássaro que às vezes vem cantar nos nossos ouvidos e que sequer damos bola. É uma flor que às vezes desabrocha bem debaixo dos nossos narizes e sequer atentamos para ela. É a manifestação divina, diária, que às vezes a gente deixa passar, preocupados com a correria da vida, preocupados com o estresse do dia a dia. E para encerrar, eu gostaria de ler, se der tempo, duas passagens interessantes. A primeira de Caibar Schutel, na obra O Espírito do Cotidiano, editora Clarim, alguns trechos onde ele comenta essa passagem do Cristo e que também vem casar com essa tese do Dr. Haroldo Dutra Dias, desse ensinamento do Mestre. Olha o que Caibar fala. A ação do Mestre foi uma ação natural. Embora não tivesse espancado a quem quer que fosse, nem mesmo as ovelhas e os bois, exerceu uma ação física semelhante à nossa, quando expulsamos do nosso quintal um boi, um carneiro ou um cabrito. Quando temos uma horta num sítio e entra algum animal que não deveria estar dentro da horta, a gente não pega um porrete e vai lá matar o animal. A gente espanta ele para ele sair. É o que o Caibar está falando. Para tal, munimos-nos de uma vara ou de um relho, e mesmo sem espancar os pobres animais, fazemos-los sair de onde não deveriam estar. O Evangelho não acusa absolutamente a Jesus por haver ele afugentado os animais. A ação resoluta de Jesus com os cambistas e traficantes, derribando-lhes as mesas com o dinheiro que sobre as mesmas se achava, é que pode ser classificada como um ato de violência. Mas violência sancionada pela lei que Moisés citou. A minha casa será a casa de oração, mas vós as fizestes um covil de salteadores. Palavras estas proferidas por Isaías. Esse ato de coragem do Senhor, que causou a admiração de todos que ali estavam, foi a seu turno o cumprimento de uma predição do salmista, Isaías. O fato é que ninguém se achou com autoridade para expulsar do templo, e Jesus fê-lo em alguns minutos, dando logo começo à sua tarefa pela cura dos enfermos, dos coxos e cegos que lá se achavam. Atos esses que lhe valeram aplausos dos meninos que exclamaram: Hosanas ao filho de Davi. Após essa atitude de Jesus, sacerdotes e fariseus
contrariados com a sua posição e reação, começaram a fazer planos contra ele. Olha que interessante o que o Kabar Schutter fala. O mestre, na verdade, através da sua conduta, ele preparou o ambiente para que ele pudesse realizar o processo de cura de todos os necessitados que ali no templo se encontravam. Para isso a gente não dá atenção, mas dá um mega de um valor no fato dele ter derrubado algumas mesas e espantado alguns animais. Pior, nós damos uma mega de uma interpretação reversa sobre essa conduta do mestre, transformando Jesus num verdadeiro troglodita. E pior, alguns irmãos que não acreditam sequer em Deus se aproveitam dessas interpretações errôneas e exageradas para dizer que o mestre era uma criatura desequilibrada. Eu pergunto para vocês, havia desequilíbrio no Cristo? A lição dele não fez valer o ato que ele praticou? Nós estamos até os dias de hoje discutindo a questão da venda das coisas sagradas, que infelizmente nos dias atuais ainda tem sido e muito realizada, infelizmente, em algumas filosofias religiosas que tem por aí. É interessante observar que às vezes passa por despercebido de nós. Seja a conduta da venda de algo, seja a conduta da cobrança para se realizar um batismo, para se realizar algum tratamento. Nós podemos trazer isso para a casa espírita. Graças a Deus, hoje já não é mais usual, mas na antiguidade, infelizmente, nós temos relatos de casas espíritas que se cobrava para aplicar o passe. Ou eu estou mentindo? Infelizmente, isso já aconteceu. Portanto, devemos dar de graça o que de graça recebemos, é o título maior do capítulo do Evangelho. Devemos praticar para os nossos irmãos aquilo que Deus deu para nós e tentar fazer isso da melhor maneira possível e, acima de tudo, sem cobranças. Porque mercado do sagrado é algo que hoje, infelizmente, está na moda. Tem gente aí publicando livro a rodo, principalmente no meio espírita. E nós, espíritas, temos recebido essas publicações de maneira extremamente voluntária e aberta, sem filtrar. Kardec sempre nos recomendou aplicar as peneiras da razão. Com tanta obra boa para ser estudada, às vezes nós ficamos dando muito valor a romances. São importantes, mas também precisamos aprofundar no estudo. E acima de tudo, não adianta nada aprofundar nos estudos da doutrina sem colocar em prática. A ação do mestre é justamente essa. Vamos colocar em prática os ensinamentos sagrados que Deus nos transmitiu. Transformar o templo em mercado? Não pode. Isso já havia sido ensinado por Moisés. Não pode. O Cristo mostrou aos mercadores que eles se encontravam. Não pode. Até hoje nós estamos assim discutindo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que nós possamos abrir as nossas mentes e nossas consciências para filtrar melhor as informações que nos chegam aos ouvidos. Que Deus permita que nós possamos aprofundar nos conhecimentos para termos melhor e exata realidade das coisas ensinadas pelo Mestre. Jamais se permitindo deixar com que os seus ensinamentos se caiam por esquecidos. Jamais se permitindo deixar que os seus ensinamentos, com tanta dificuldade transmitidos, se passem por desapercebidos. Que o Cristo Jesus possa tocar os nossos corações. E que esses ensinamentos do Evangelho possam ganhar a nossa alma. Chegar ao profundo do nosso coração. Para podermos colocar em prática. Para aprendermos a verdadeiramente amar. Para aprendermos a verdadeiramente a perdoar, para aprendermos a verdadeiramente pedir perdão, aprendermos a amar a nós mesmos, pedir perdão para nós mesmos. Como é importante se perdoar, como é importante se amar. Amando a si mesmo, estaremos aprendendo a amar o nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada, que assim seja.